Estamos de volta com um grande debate. O Itamaraty está avaliando a possibilidade de diálogo com o grupo Hamas para negociar a retirada de até 30 brasileiros da faixa de Gaza. Segundo fontes ouvidas pela CNN, o contato ficaria sob responsabilidade do escritório diplomático do Brasil na Cisjordânia, que levaria um apelo ao Hamas pela saída com segurança dos brasileiros que vivem no território palestino. Caio, o governo brasileiro deve negociar com o Hamas? Essa é uma daquelas questões muito complexas de diplomacia, né? A gente foram consagrados nos filmes de Hollywood o princípio de não negociar com terroristas, mas eu acredito que numa situação dessa, o principal interesse do governo brasileiro, do Estado brasileiro, é garantir a incolumidade, a segurança e o livre trânsito dos cidadãos nacionais. Se for necessário negociar com uma organização terrorista, que assim seja feito. Eu acho que, nesse caso, os fins justificam os meios, até porque eu imagino que ninguém seja prejudicado nesse processo. Pelo contrário, né? Se for necessário falar com esses agentes de extrema violência para que brasileiros sejam poupados, né, das agruras da guerra, não tem problema. Certamente facilitará muito a negociação o fato do Hamas o grupo terrorista, ter elogiado a eleição de Lula da Silva, né, chamado ele de lutador pela liberdade, e identificar no atual presidente brasileiro um aliado. Isso a julgar por manifestações em outros momentos. Então, eu desejo aí, presto toda a nossa solidariedade a essas pessoas que estão nessa situação muito, muito, muito complexa, né, e torço aí para uma pronta solução desses casos, e também aproveito para consignar toda a minha solidariedade às vítimas brasileiras desses atos bárbaros que muitos tentam relativizar com um revisionismo histórico que, sinceramente, não tem o menor cabimento. Que vocês fiquem com Deus. E eu sinto muito por tudo isso que está acontecendo. Zé, o Brasil deve negociar com o Hamas? Deve negociar com os dois lados pela paz. Eu também sinto muito o que aconteceu, o que está acontecendo. E fazendo uma rápida pesquisa no Google, Caio, eu sei de muito aqui no tempinho do intervalo para encontrar aqui artigos que falam claramente sobre isso, inclusive de um professor emérito da UNB, que diz: nas últimas 6 décadas e meia, o governo israelense e seus predecessores na lei, as agências, forças, gangues terroristas e sionistas, implementaram implacavelmente uma campanha militar, política, religiosa, econômica e cultural sistemática e abrangente com a intenção de destruir em parte substancial o grupo nacional, étnico, racial e religioso. Fala daqui da Anistia Internacional, ou seja, da questão de ser submetido ao Tribunal Penal Internacional, e fala de uma declaração da ministra de Israel da Justiça, que fala que a Palestina tem que ser destruída. Bom, apenas um rápido Google, em 2 segundos. Ou seja, vamos pegar todos esses fatos, a destruição, os bombardeios, tudo isso está aqui colocado. Ou seja, um erro não justifica o outro. Eu não estou colocando numa balança ética ou numa balança moral situações. Estou dizendo o seguinte: houve sim violação de direitos humanos por parte do governo de Israel. Está documentado, fartamente documentado, e isso levou explosões. De outro lado, não se justifica o ataque terrorista a Israel. E por isso a minha solidariedade. Mas eu também tenho que me solidarizar ao povo palestino quando a população civil está sendo atacada, como foi atacada durante anos. Vamos só ver os jornais, o Google, não dá para esquecer isso. Então, eu peço ao nosso telespectador, diante da dúvida que o cara levantou, por favor, só baixar o Google e verificar todos os relatórios, situações, declarações do governo israelense, que tinha que exterminar com os palestinos. Ora, meu Deus do céu, isso é verdade. Podemos aceitar isso? Não posso aceitar isso. Como eu não posso aceitar declarações de extermínio ao povo judeu, como são feitas no Brasil e em outros lugares, eu não aceito isso. Nós temos que ter um equilíbrio para que nós não destilemos o ódio, para que nós possamos ver os erros e repará-los. A justiça exige não apagar-se a história e não dizer que o mundo tem um lado de demônios e outro lado de anjos. Exige que nós vejamos os pecados de todos os lados. Um pecado não justifica o outro. Porém, eu tenho que olhá-los para que eu tenha comedimento na hora de defender a paz. Para que coisas desse tipo, de um lado e de outro, não se repitam, para que nós possamos ter as crianças vivendo em paz e possam viver felizes, como é natural naquilo que se espera dos seres humanos. Caio, 30 segundos de réplica. Bom, quem conhece o Estado de Israel sabe que o parlamento israelense conta com representantes árabes. Quem conhece a história de Israel sabe que por 5 vezes a solução de 2 estados foi apresentado por órgãos multilaterais. Israel aceitou as 5 vezes e as autoridades palestinas rejeitaram as 5 vezes. Se um professor da UNB acha que Israel é genocida,
né? A história mostra o oposto. Quem já foi a Jerusalém sabe o zelo dos judeus e a liberdade religiosa que lá as pessoas gozam. E não só a liberdade religiosa. Se você é um membro do grupo LGBT, você vai ser acolhido em Israel. Se você é mulher, você vai ter seus direitos respeitados em Israel. Muito diferente do estágio de desenvolvimento social dos seus vizinhos, que ao longo de muitas décadas aí sim tentaram exterminar o Estado. E eu peço que o Zé traga aqui para nós a legislação de Israel, né, ou, enfim, a manifestação oficial de alguma autoridade de Israel falando em exterminar, né, o povo palestino, porque a recíproca é verdadeira. Quando a gente pega o Estatuto do Hamas, como eu li aqui para o nosso telespectador, aí sim, você tem no grupo o objetivo de exterminar, inclusive com a ideia de genocídio motivado por questão religiosa. Não dá para tratar Israel e Hamas em pé de igualdade, isso é um absurdo, eu até me recuso a debater esse tema. Zé, eu não me recuso a debater nada, não, viu, pai? O debate ele é bom, faz bem para a democracia. E já que você me pediu, eu te trago a declaração aqui. A ministra da Justiça israelense, Ayelet Shaked, postou uma declaração no Facebook em junho de 2014, afirmando que, abre aspas, todo o povo palestino é o inimigo e pediu a destruição da Palestina, incluindo seus idosos e suas mulheres, suas cidades e vilas, suas propriedades e sua infraestrutura. O post também pediu o assassinato de mães palestinos que deram à luz a pequenas cobras. E o que aconteceu com elas, Zé? Ela foi celebrada em Israel? Ela perdeu espaço político? Ou você está utilizando aqui a falácia da inversão do acidente e pegando uma exceção para justificar uma visão preconceituosa sobre Israel? Acabou, senhores, o nosso tempo acabou. Agradeço pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN. Para você, uma boa noite e até amanhã.